O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje narra o envio dos 12 apóstolos. É um trecho muito importante, muito utilizado para falar, por exemplo, sobre a missão, sobre a necessidade de pregar o Evangelho, sobre a necessidade de difundir a palavra, de alargar o alcance do Evangelho no mundo afora. É uma palavra muito utilizada para esse assunto: envio missionário, pregação da palavra, mandato dado por Jesus aos 12 e depois a toda a igreja. Mas hoje, dado o contexto da pandemia de Covid-19, eu gostaria de convidá-los a olhar para os versículos 12 e 13 deste Evangelho, que narram como os discípulos realizaram as ordens dadas por Jesus. Jesus tinha dado recomendações para ele ao enviá-los em missão. Jesus falou como eles deveriam realizar esta missão. E os versículos 12 e 13 mostram como os discípulos de fato atuaram. Diz o texto: então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes com o óleo. Observemos aqui que curar os doentes faz parte desta missão que Jesus deu. Se os discípulos curavam os doentes, curavam porque Jesus mandou eles curar. Portanto, curar os doentes fazia parte da ordem que Jesus tinha dado aos 12. No momento que nós estamos vivendo, onde muitos ficam doentes, muitos morrem, talvez nós possamos refletir um pouco sobre esse aspecto da palavra de hoje. Esse assunto, que é a cura de doenças através da fé. Todos os dias nós temos recebido pedidos de oração. Pessoas doentes ou familiares e amigos de doentes que têm pedido: reza pelo fulano, reza por essa pessoa, ela está doente, ela está internada, ela está com Covid ou está com outra doença. E a gente tem pedido muito, e muitas pessoas têm feito isso, têm rezado muito pela cura e recuperação de muitos enfermos. E é importante que continuemos orando. Orar pelos doentes
É uma das obras de misericórdia, visitar os doentes, orar pelos doentes. Então é importante que nós continuemos orando pelos doentes. Mas talvez nós possamos aproveitar este evangelho para purificar um pouco a nossa fé em relação a este ponto, orar pela cura de quem está doente. Então vamos aprofundar um pouco esse assunto, mas comecemos fazendo perguntas. Primeiro, a cura dos doentes é a ordem principal que Jesus está dando neste evangelho? Se você ouviu bem o evangelho, qual é a ordem principal que Jesus está dando no evangelho? É curar os doentes? Depois, todos os doentes devem ser curados durante a missão? Será que era para os discípulos sair por aí curando todo mundo? E mais do que isso, por que Jesus manda curar as doenças? Será que o cristão, o discípulo de Jesus, deveria assumir um papel de um curandeiro? Que sai por aí curando todo mundo? Será que é essa a missão do cristão? Ser um curandeiro? Ou ainda, será que um cristão, um discípulo de Jesus, deveria sair por aí assumindo o papel de um médico que cura as pessoas, que cuida dos doentes? Estas perguntas são provocadoras para nos fazer entender que a ordem principal dada por Jesus é que eles preguem o evangelho. Essa é a ordem principal. E diz o versículo 12: então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Notem, todos se convertessem, mas nem todos foram curados. Diz o versículo 13: expulsavam muitos, não todos, muitos demônios, e curavam numerosos, não todos, curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Então, muitos demônios, numerosos doentes, significa que não foram todos. Então, as curas e os exorcismos não estão em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar? A pregação para que todos se convertessem. Em primeiro lugar, vem a pregação da palavra e a aceitação dela num caminho de conversão. É esse o assunto principal. Em resumo, a conversão vem antes da cura. Vamos repetir? A conversão vem antes da cura. Vem antes em importância, nem sempre em cronologia. Às vezes uma pessoa, como o Evangelho mostra, era curada por Jesus, depois o seguia pelo caminho. Mas em ordem de importância, a conversão vem antes da cura. Porque não adiantaria nada Jesus curar alguém e essa pessoa não segui-lo. Essa pessoa continuar perdida, essa pessoa continuar distante de Deus. Então, o cristão não tem o papel de ser um curandeiro, ou alguém que pretenda curar doenças dos outros como se fosse um médico. A tarefa do cristão, a tarefa do discípulo de Jesus, a tarefa do católico, deve ser alguém que prega a palavra e convida os outros à conversão, depois que ele mesmo experimenta essas coisas. Ou seja, experimenta o poder da palavra, experimenta o caminho de conversão, e então ele pode curar, ele pode pregar a palavra. As curas e os exorcismos são realidade no Evangelho e na vida da igreja. Mas as curas e os exorcismos
significam algo mais profundo que o simples desaparecimento de uma doença ou de uma opressão. Repito, as curas e os exorcismos têm um significado mais profundo que o simples desaparecimento de uma doença ou de uma opressão. Tem um significado, ou seja, são um sinal. Cada cura, cada exorcismo que nós vemos no Evangelho, são um sinal, tem um significado. São sinais da obra de Jesus, sinais do poder de Deus, que restaura o homem em sua integridade original. Mas, note bem, isso só vai acontecer de forma plena no novo céu e na nova terra que um dia virá. Toda cura, toda libertação, de forma plena, 100%, só vai acontecer no novo céu e na nova terra que um dia virá. Neste momento histórico, nós só vemos isso de forma parcial. Algumas pessoas são curadas, algumas pessoas são libertadas de seus males e opressões. Vemos de forma parcial porque não é para ser total, é para ser apenas sinal de algo maior que um dia acontecerá. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, é verdade, a igreja assumiu a tarefa de curar dada por Jesus. O Evangelho está dizendo, em trechos paralelos, Jesus dá essa recomendação específica: curai os doentes, expulsai os demônios. Então a igreja não pode não assumir a tarefa de curar dada por Jesus. Mas de que forma a igreja realiza essa tarefa? Em primeiro lugar, a igreja ora, intercede continuamente pela cura dos doentes. Então a igreja realiza esta ordem que Jesus deu, em primeiro lugar dessa maneira, orando, intercedendo pela cura dos doentes. Nós oramos porque nós cremos que Jesus é o médico do corpo e da alma, e a sua presença viva traz vida na onde está, traz restauração, não apenas da alma, mas também do corpo. E nós podemos sentir esta presença restauradora de Jesus através dos sacramentos, e de modo especial através da Eucaristia, onde nós recebemos o Cristo total, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor Jesus. No entanto, tem um sacramento especial, o sacramento da unção dos enfermos, que não é a extrema unção. Não existe extrema unção, existe unção dos enfermos. Portanto, o sacramento da unção dos enfermos, que é o sacramento favorável especialmente aos doentes. Qual é o efeito deste sacramento da unção dos enfermos? Uma pessoa que quer o sacramento da unção dos enfermos, ela deve querer qual o efeito quando pede? Ensina o Catecismo da Igreja, número 1520, que o principal efeito deste sacramento é o reconforto interior. O principal efeito é interior, é trazer para o interior do enfermo paz, coragem para vencer a dificuldade que ele está vivendo por causa de sua doença, por causa da sua fragilidade, ou por causa da velhice e da fragilidade que a velhice acomete. Tudo isso, esse sacramento, a oração da igreja, vai fortalecer o doente contra as tentações do maligno, especialmente contra a tentação do desânimo, da angústia diante da morte. Então,
a principal graça da unção dos enfermos é a cura da alma, que pode também se manifestar com a cura do corpo, se essa for a vontade de Deus. Repito, que pode também se manifestar com a cura do corpo, se essa for a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a igreja ora incessantemente pela cura dos doentes. Em segundo lugar, a igreja assume o mandato de curar que Jesus deu, mas entendendo a cura como cuidado. Isso aqui é muito importante. A palavra cura, em sua raiz, tem o sentido de cuidar. Então, como discípulos, nós somos enviados não apenas a orar pela cura dos enfermos, mas também praticar o cuidado com os doentes. É interessante isso, porque o doente demanda cuidado. Toda doença causa, além do adoecimento do corpo, também causa um adoecimento interior. Não ocorre apenas um problema de saúde no corpo. Não é, imaginando, por exemplo, um relógio com muitas engrenagens, né? Não é um problema em uma engrenagem apenas. A gente não é um relógio que uma engrenagem dá defeito e é só uma coisa física, material que deu um problema. Nosso corpo, quando nós temos uma enfermidade, sim, alguma função aconteceu de dar alguma disfunção, algum tipo de problema, mas não é só o corpo físico que fica doente. Acontece também um adoecimento interior. E cuidar disso é tão fundamental quanto a cura do corpo. Então, a igreja é mandada a cuidar dos doentes. Nós, como discípulos, somos mandados a cuidar dos doentes. Meus irmãos, peçamos então que o Senhor nos cure. Em primeiro lugar, dos nossos adoecimentos interiores. Que o nosso interior seja restaurado pela presença de Jesus. Desse modo, nós teremos fortaleza para enfrentar qualquer mal, inclusive os males que afetam o nosso corpo, a nossa saúde física. Especialmente, rezemos pelos doentes em estado grave, que eles recebam todo tipo de cura, interior e física. Sejam confortados interiormente com a paz e com a presença viva de Jesus. E se for da vontade dele, também sejam restaurados em seu corpo. É essa a nossa esperança, é essa a nossa fé, que como igreja nós somos chamados a perseverar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.